Já estamos ao vivo, viu, Ana? Né? Para mais uma reunião pública, como nós chamamos, né? Vamos esperando os amigos que nos acompanham. Por enquanto estamos nós dois. E encarnados, né? Encarnados. Ah, não, temos mais duas boas companhias conosco. Ainda não tem os nomes, mas sim, Osmar, ele veio ver se está tudo certo, né, Ana? Está na hora. Boa noite, Osmar. Boa noite para você também. Boa noite. Então, companheiros, né? Agora que nós estamos... Alexandre, boa noite, Alexandre. O Alexandre, Sueli, minha esposa, a Célia. Então, boa noite a todos, né, que sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. É sempre uma alegria imensa nós podermos participar desses trabalhos que o nosso CEFIF, que o nosso Irmã Francisca continua desenvolvendo. É importante para nós, é importante para as pessoas que frequentavam a nossa casa, e é muito mais importante para que nós possamos manter essa nossa ligação com a casa, que nós possamos manter as nossas vibrações, que vocês possam nos receber através dos passes, nos seus lares, e para que a gente possa prestar, né, um auxílio para aqueles que precisam. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós mesmos somos os mais beneficiados, mas enfim, estamos aqui, eu e a Ana Paula, para mais uma live. Então, vamos nesses momentos, né, aproveitando que nós já estamos nos colocando como no mesmo clima, na mesma vibração que nós temos na casa. Vamos nesses momentos, respirando profundamente, vamos sentindo toda essa vibração nos envolver os nossos lares. E vamos esquecer os problemas que nós tivemos nos dias de hoje, as preocupações, e vamos nos voltando para este momento, para esta live, pedindo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, toda a proteção, que nós todos estejamos protegidos, não apenas agora, mas sempre possamos estar protegidos. Vamos pedindo o auxílio da espiritualidade amiga, que eles possam ampliar os nossos sentimentos, né? Que eles possam ampliar a nossa capacidade de absorver aquilo que hoje a Ana vai nos trazer, que eles possam realmente nos mostrar qual é a verdadeira propriedade, e que todos possamos, nesses momentos, nessa duração dessa live, nos mantermos conectados com a espiritualidade entre nós, formando uma corrente, onde nós possamos trocar essas energias que é tão melhor e tão positiva para cada um de nós. Que nós possamos, então, nos mantermos calmos, protegidos, e que Jesus e que toda a espiritualidade permaneçam conosco. Que assim seja. Agora é com você, Ana. Então, eu vou só compartilhar a tela. Tá certo? Já estamos com ela compartilhada. Então, hoje a gente vai estudar, né, todos nós juntos aqui, a verdadeira propriedade, o item 9 das Instruções dos Espíritos, do capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon.
Né? Esse capítulo ele é interessante porque ele começa com a passagem de Lucas, logo inicialmente, né? O Kardec... Deixa eu ver só... Ah, tá. O Kardec começa com essa passagem, né? Ele transcreve do Evangelho, onde Lucas diz, né? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se, desculpa, a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e as riquezas, né? Então, no título, o Kardec utiliza Mamon, porque Mamon era tido como deus da riqueza, né, na época. Então, é a distinção entre o que nós somos como espíritos, né, e o que nós estamos, né, na condição de encarnados e com o que a gente tem que lidar nessa condição de encarnado. Né? Então, a verdadeira propriedade começa assim, né? Foi ditada pelo Espírito Pascal em 1860, e ele começa: o homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que é, então, o que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo o que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Então aqui fica bem claro a nossa condição de espírito e a nossa condição de encarnado, né? Aonde o nosso corpo, nem o nosso corpo nos pertence, o nosso corpo fica quando nós desencarnamos, né? Essa matéria, tudo que está em volta de nós, não nos pertence, foi nos dado ao usufruto. E usufruto para quê? Qual é a utilidade da matéria? A utilidade da matéria é exatamente fazer com que a gente possa desenvolver a nossa inteligência, para que a gente possa desenvolver nossos conhecimentos e as nossas qualidades morais. É através da matéria que a gente vai desenvolver a nossa humildade, é através da matéria que a gente vai desenvolver a nossa paciência, é através da matéria que a gente vai desenvolver todos os atributos do espírito. Por isso que nós estamos num mundo de provas e expiações, ou seja, de provas, de aprendizado e de expiações daquilo que nós deixamos para trás e não resolvemos. Né? Então não é um mundo de provas e punições e tormentos. Esse sofrimento, ele provém porque a gente não consegue distinguir o que é verdadeiramente nosso. Né? Quando a gente está encarnado aqui no planeta, é muito comum a gente esquecer a nossa condição de espírito e a gente vivenciar essa matéria, vivenciar essa encarnação como única. Então a gente, é por pensar dessa forma que a gente vai desenvolvendo um apego. Então a gente desenvolve apego pelos nossos bens materiais, pelas pessoas que estão à nossa volta, né? Não é só um apego da matéria em relação a um carro, uma casa, uma roupa, um livro, mas às vezes a gente se apega também, inclusive, à condição daquela pessoa encarnada que está no nosso lado. A gente não consegue viver sem essa pessoa, né? Então, o que nós somos verdadeiramente? Nós somos o que o nosso espírito é. E a única coisa que a gente... tem um ditado antigo que os meus pais usavam, e meus avós também, eles falavam muito assim, que a educação é a única coisa que a gente pode dar, né? Porque o resto alguém pode te tirar, né? Então é exatamente esse o ponto, né? O que nós verdadeiramente temos é aquilo que ninguém pode nos tirar. Então, partindo desse pensamento, o Pascal continua, né? Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando um homem parte para um país longínquo, arruma sua bagagem com objetos de uso nesse país e não se carrega de coisas que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à futura, aprovisionando-vos de tudo o que nela vos poderá servir. Então, o que vai nos servir na vida espiritual? Né? O meu bem material daqui vai servir para alguma coisa? Claro que não, né? Porque tem aquele outro também provérbio antigo, né? Que fala que caixão não tem gaveta, né?
Então, a gente não vai levar nenhum bem material. O que a gente vai levar exatamente é o que nós construímos através desses bens materiais. Então, se eu construir um apego em relação a esse bem, provavelmente quando eu desencarnar, eu vou continuar apegada a esse bem. E o que vai acontecer? O que acontece com diversos espíritos, né, que ficam vagando aqui pela Terra, ainda inconformados que outras pessoas estão se utilizando desses bens, né? A gente realmente leva o que nós sentimos, o que nós pensamos, o que nós fizemos, as consequências, né, do que nós fizemos para nós mesmos. Então, a gente não é porque a gente desencarna que a gente vai mudar esse pensamento. Então, se eu sou apegada a um determinado bem, quando eu desencarnar, eu vou ficar do lado desse bem, até eu entender que esse bem já não me pertence mais. Então, é importante a gente raciocinar e levar ao pensamento o que nós estamos fazendo aqui. Quando aparece uma oportunidade para eu ajudar uma pessoa, mesmo eu tendo condições financeiras restritivas, será que aquela oportunidade de eu ajudar não é para eu refletir? Talvez eu não consiga resolver o problema daquela pessoa, mas de certa forma doar um pouco para ajudá-lo? Porque aquela pessoa não bateu na minha porta ao acaso. Nós somos espíritas, nós sabemos que ninguém aparece na nossa vida ao acaso, né? Nada acontece por acaso. Tem quando eu estava lendo esse evangelho para preparar esse estudo, eu lembrei de um conto de um dirigente espírita, um conto não, uma passagem da vida dele, né, de um dirigente espírita de São Paulo, que ele faz arrecadação de bens para entregar para os moradores de rua. E ele chegou numa casa e a casa era muito humilde, né? Ele até falou assim, vou só perguntar, né, de repente. Aí atendeu uma senhora, né, e essa senhora pegou e falou assim, nossa, meu filho, eu não tenho nada no momento para dar, porque eu estou realmente numa situação difícil. Aí ela olhou assim, mas espera aí, eu acho que eu tenho uma coisa assim. Daí pediu para que ele entrasse, deu um copo d'água para ele e cortou o sabão dela, o sabão de pedra, no meio, e falou assim, eu posso entregar metade do meu sabão de pedra, eu posso doar isso. O senhor aceita? Então, veja, o sentimento que estava dentro daquele espírito, a ação daquele espírito, é isso que nós vamos levar daqui, né? Não é se ajudou, se não ajudou o pedaço de sabão, né? É o que aquele pedaço de sabão estava imantado, né? Se a gente lembra dos contos do Chico, né? Toda vez que o Emmanuel falava para ele, toda vez que a gente doa algo de nós para o outro, a energia que envolve aquilo, se a gente pudesse enxergar, né, se a gente tivesse meios, né, de enxergar, ela envolve, é muito bonita, né, é uma energia bonita, é um odor, é um cheiro, os espíritos falam que quando a gente pratica boas ações, elas têm repercussões perispirituais também, né. Então imagina o que a bondade daquela senhora, naquele momento de dificuldade, ela achou alguma coisa. Tem aquele conto da viúva também do Evangelho, né? Que ela vai lá e coloca a moedinha, né? E as pessoas em volta pensam que nossa, isso daí não vai fazer a menor diferença. E daí Jesus fala, mas ela deu o que ela podia dar, mais do que ela podia dar. Enquanto tinham pessoas que doavam muito, mas doavam muito pouco perto do que elas poderiam doar, né? Então a gente tem que pensar o que a gente está levando daqui, né? A gente está levando o que a gente carrega como espírito. Então, o que eu quero levar? Como que eu quero chegar nesse outro país? Né? Nessa outra moradia, na minha moradia verdadeira, né? Porque a gente sabe que a gente está no planeta Terra de passagem. Né? Aí, continuando, ele diz, né? Ao viajante que chega a uma estalagem, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que pode menos, é dado um pior. E ao que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece com o homem quando chega ao mundo dos espíritos. Sua posição depende de suas posses, com a diferença de que não pode pagar em ouro. Não se lhe perguntará: quanto tinhais na terra? Que posição ocupáveis? Ereis príncipe ou operário? Mas lhe será perguntado: o que trazeis?
Não será computado o valor de seus bens nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes. E nesse cálculo, o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. Então, aqui, nessa parte final, ele mostra o quão é difícil a prova da riqueza, né? Que não é uma prova simples. Que na maior parte das vezes, aí tem aquela história, né, do moço rico, a parábola do moço rico, né, que Jesus termina dizendo que é mais fácil um camelo passar num furo de agulha, né, do que um rico entrar no reino dos céus. E não é porque o rico sempre vai falhar, mas é porque a prova da riqueza, ela é muito difícil. Porque ela é tentadora, a gente, dependendo do nosso grau de evolução, quando a gente tem muito bem material acumulado, e não precisa de muito, né, gente? Só, se você tiver um pouco que te dê conforto, né, aonde você não tenha que literalmente pensar todo dia o que você vai comer, o que os seus filhos vão comer, onde você não tem esse tipo de preocupação, a gente acaba literalmente estacionando muitas vezes, né? E somente quando nos é lembrado, olha, tal pessoa precisa de alguma coisa, ou tal pessoa está numa situação de risco, ou um parente que está numa dificuldade econômica, aí a gente se movimenta, né? Mas por livre, espontânea vontade, muitas vezes a gente se acomoda, a gente fica sentado em casa esperando que alguém bata na nossa porta pedindo ajuda. A gente não procura doar a gente não procura ativamente ir atrás dessas oportunidades. Por isso que a prova da riqueza é tão difícil, né? E além de tudo isso, quando a gente tem muito conforto, a gente se apega a esse conforto e a gente não quer perder esse conforto de maneira alguma. E como a gente não quer perder esse conforto, muitas vezes o que a gente acaba fazendo? A gente acaba deixando de ajudar uma outra pessoa. A gente às vezes acaba ameliando mais do que a gente necessita, né? A gente acaba negando ajuda para uma outra pessoa. E é isso que vai prejudicando ao longo do tempo a nossa reencarnação. Porque a gente esquece do que Jesus falou lá no Monte das Oliveiras, né? De que tudo será provido na necessidade, que um pai não deixa um filho passar fome. Que a gente nunca vai estar, se a gente estiver praticando bem, Deus não vai nos relegar a uma situação de pobreza ou de necessidade, né? Ou vai faltar o alimento dentro da nossa casa, ou a gente vai ficar na penúria. Que Deus seria esse que, a partir do momento que a gente ajuda uma pessoa, a gente vai se prejudicar ajudando alguém? Da onde que surgiu o pensamento de que praticar o bem pode trazer consequências negativas para a gente? A gente acaba pensando dessa forma porque a gente se acomoda e se sente inseguro e tem medo de perder esse conforto material que a gente tem. E esquece, né, que esse conforto material é extremamente passageiro. A nossa reencarnação aqui é muito rápida. E quando a gente desencarna e percebe todas as oportunidades que nós poderíamos fazer, como aquela senhora fez com a pedra de sabão, aí causa o arrependimento, né? E daí e a partir desse arrependimento, a gente faz o nosso novo projeto reencarnatório. Mas inevitavelmente a gente vai sempre ter que passar nessa prova da riqueza, né? Então é por isso que é tão difícil. Não é um bem material que corrói o homem, né? O espírito, né? A gente tem que lembrar também que o bem material, a matéria, não influencia o espírito, é o espírito, né, que influencia a matéria. Né? Somos nós que influenciamos, a matéria é incapaz de nos influenciar. Né? É porque a gente olha e a gente desenvolve isso em relação ao bem material. Né? Seja um pensamento de caridade, né? Onde eu dou ele, ou seja um pensamento de egoísmo, né? Onde eu me apego a ele e quero manter ele a todo custo ao meu redor. Né? Aí ele vai continuando. Em vão alegará o homem que antes de partir pagou em ouro a sua entrada no céu, pois terá como resposta: as posições daqui não são compradas, mas ganhas pela prática do bem.
Com o dinheiro podeis comprar terras, casas, palácios, mas aqui só valem as qualidades do coração. Sois ricos dessas qualidades? Então sejas bem-vindo, e o teu lugar é o primeiro lugar, onde todas as venturas vos esperam. Sois pobres? Ide para o último, onde sereis tratado na razão de vossas posses. Então ele mostra que no final, quando nós desencarnamos, o que não existe necessariamente um checklist, sabe? De tudo que você fez. A gente carrega tudo isso dentro de nós, né? O nosso perispírito, ele é, vamos dizer assim, preenchido pelos sentimentos que nós carregamos, né? Pelas experiências que nós passamos durante a nossa reencarnação. Não adianta eu ter posses e desprender todas essas posses de maneira a entender que, olha, se no meu testamento eu deixar isso para vários locais, para vários centros de caridade, estou comprando, né, a minha entrada no céu. Tem um conto do Humberto de Campos, eu acho que é no livro Luz Acima, se eu não me engano, mas eu não me recordo direito, que ele vai falar, ele conta a história de um senhor que ao final, né, da desencarnação dele, ele colocou toda a fortuna dele, doou toda a fortuna dele para várias entidades de caridade, para várias pessoas que necessitavam, etc. E quando ele desencarna, ele chega e conversa com o mentor, ele fala, mas eu fiz boas ações com o meu dinheiro. Eu doei para várias pessoas, Ele falou assim, então faz o seguinte, volta lá e faz uma lista de tudo que você fez com os seus bens materiais. E daí ele volta, ele vai ver exatamente para onde foram os bens materiais e volta para o mentor e começa a explicar, orgulhoso de tudo que ele tinha feito. Ó, eu deixei tanto para tal centro, eu deixei tanto para o instituto, eu deixei tanto para o orfanato, eu deixei tanto. Aí, quando ele termina, todo orgulhoso, falando: olha, eu fiz realmente muito com a minha fortuna. O mentor olha para ele e fala assim: perceba que você falou, o único verbo que você utilizou até agora foi o verbo deixei. Realmente, o Senhor deixou tudo na terra, porque era na terra que tinha que ficar. Mas o Senhor não trouxe nada consigo. Então, vamos começar novamente a trabalhar? E termina assim o conto, né? E o conto termina da mesma forma que o Pascal terminou esse item do Evangelho, né? Ide para o último, onde sereis tratado na razão de vossas posses, ou seja, vai aprender novamente, né? Vai ter que reencarnar novamente, vai ter que passar pelas provas novamente, até entender verdadeiramente, né? Sinceramente, o que significa a verdadeira propriedade, né? O que nós viemos aqui conquistar, né? A gente não veio conquistar bens materiais e oportunidades, né? Para deixar esses bens materiais. Nós viemos aqui para, independentemente dos nossos bens materiais, nos desapegarmos deles, né? E como que nós desapegamos deles? Vendo realmente qual é a necessidade desses bens materiais, né? A necessidade deles é, muitas vezes, distribuir eles na medida que as oportunidades vão aparecendo para nós. É muito difícil ainda a gente entender que o excesso é nocivo para a gente. A gente ainda entende que o excesso é o que nos dá a garantia de segurança, né? De uma vida segura, sem perigos. Só que os perigos inevitavelmente vão aparecer, né? Seja numa forma... Quantos casos a gente ouve de pessoas que estavam relativamente bem, inclusive bem de saúde, e de repente a vida dá uma mexida de 180 graus, muda tudo, né? Porque se a gente estaciona, se a gente para, a lei do progresso ela é inevitável, ela vai empurrar a gente para frente. Então, enquanto a gente não entender para que servem esses bens, a gente vai continuar voltando e reencarnando até a gente entender o que a gente verdadeiramente tem que conquistar, né? Vanderlei, você quer fazer algum comentário? Não. A única coisa que eu lembro é que no livro Céu e Inferno
tem um caso que ele fala dos espíritos já mais evoluídos, que é da Condessa Paula, né? Ai, Que é uhum. uma, ela tem uma fortuna, ela é uma pessoa que tem uma vida maravilhosa, e ela, se preciso fosse, sairia escondido do marido para fazer auxiliar os mais pobres, né? Uhum. E aí, quando lá na evocação que eles fazem, e ela vem e fala para a gente assim como orientação: olha, se preparem muito, se fortaleçam muito para depois escolherem a encarnação que vocês venham com a riqueza, com a prova da riqueza. Então, primeiro, não venha logo chegando lá e falar, olha, dessa vez eu quero ir rico para ver como é que ela fala, se fortaleçam muito, porque realmente é aquilo que você falou, é a mais difícil e às vezes nós, né, perdemos a reencarnação, né? Às vezes a gente acaba, vamos dizendo, duvidando de que Deus vai prover para a gente lá na frente, né? E com essa desculpa, a gente acaba se omitindo de ajudar o outro, né? Por isso que é o que ela falou mesmo, né? É que, e inclusive ela pediu, né, para vir exatamente para passar por essa prova, né, da riqueza. Porque a gente precisa entender que essa matéria não é nossa, né? Que esse dinheiro não é nosso, porque tem muitas pessoas que falam, ah, mas esse dinheiro é fruto do meu trabalho. Sim, é fruto do seu trabalho, mas o trabalho foi de onde surgiu o trabalho, né? Quem te deu a oportunidade de trabalhar? Aliás, quem te deu a oportunidade de reencarnar nesse planeta, né? Para poder trabalhar e para poder garantir esse fruto do seu trabalho. Né? Então, se a gente for voltar a bem na origem de tudo, essa origem é Deus. Então, é Deus que está nos permitindo estarmos aqui hoje reunidos, com esses corpos saudáveis, ou com essa família que nós temos, ou com os certos confortos que nós temos. E mesmo as nossas dificuldades, elas são nossos aprendizados também. Mas a gente tem que entender que a matéria pertence a esse mundo, e ela nos é dada de aluguel, né? E o que a gente está pagando por essa, vamos dizer assim, né, entre aspas, o que a gente está dando de retorno a esse bem material que a gente usufrui aqui, né? Será que a gente está ameliando e insuflando o nosso egoísmo, insuflando o nosso orgulho, ou a gente está aprendendo através desse bem material que fora da caridade não há salvação? Né? Quando o Kardec fez, eu sempre gosto de salientar essa frase, porque eu acho que essa frase do Kardec, ela engloba tantas coisas, ela resume, na verdade, tantos ensinamentos, né? Exatamente esse ponto, né? Fora da caridade não há salvação. Né? Se a gente não exercer o bem, se a gente não souber verdadeiramente exercitar o nosso espírito, e para exercitar o nosso espírito no bem, muitas vezes a gente tem que condicionar o nosso egoísmo, condicionar o nosso orgulho e saber que às vezes o sofrimento vem exatamente disso, né? Porque a gente não quer abrir mão desse egoísmo, desse orgulho. Se a gente não aprender o quanto antes a colocar isso em prática, a gente garanto, assim, eu acho que não, eu acho que não há dúvidas, né? De que a gente vai sofrer muito ainda, por conta do nosso orgulho, por conta do nosso egoísmo. Eu achei uma passagem do Emmanuel que eu acho interessante, né? Ele fala assim no livro Mais Perto: em te referindo aos afortunados, lembra-te de que o sofrimento dos ricos não se encontra no ouro que lhes abastece as arcas, mas sim no desvairado apego aos recursos amoedados com que muitos deles se encarceram na sombra. Não ouvides ainda o valor substancial que flui do dinheiro generosamente aplicado. Na gota de leite à criancinha menosprezada, no remédio ao enfermo sem ninguém, no socorro aos irmãos infelizes que estagiam em padecimentos acerbos, e no agasalho aos que tiritam, de frio, para que, para que o companheiro do mundo, algo podendo dar, te encontre a frase estimulante e amiga a incentivar-lhe o passo nas boas obras. Então, a matéria, ela não é um mal, né? De maneira alguma. O problema é exatamente
esse que o Emmanuel fala, né, esse desvairado apego que a gente tem a esses recursos materiais. Ou até a gente pode até ouvir discursos, inclusive a gente pode até qualificar de insanos, de que é um privilégio que lhes é concedido por algum tipo de mérito sobrenatural, né? A gente lembra, a gente pode pegar aquele exemplo da rainha lá que tem também aqui no Evangelho, aquela rainha francesa, aonde ela vai dizer que quando ela estava encarnada, ela se sentia dona de todos aqueles privilégios porque ela era um ser sobrenatural, né? Porque os reis eram tidos como expoentes, né, de Deus na Terra, né? Como se eles tivessem algum tipo de de, de algo sobrenatural em relação aos demais mortais, né? Então, tem pessoas ainda que hoje, no século XXI, ainda usam esse tipo de argumento, dizendo, olha, se eu vim rico com todo esse privilégio, é porque alguma coisa boa eu fiz na outra vida. Né? Aí a gente tem que parar, poder botar um pé no freio e pensar, né? Se nós estamos no mundo de provas e expiações, a tendência é que tudo que nós temos ou é para uma prova ou é para uma expiação. Não tem, não tem, né? Não é um mundo de provas, expiações e privilégios, né? Então tem alguma coisa aí que está errada nesse discurso. Então, se eu vim numa situação aonde eu tenho muitos recursos materiais, está na hora de eu pensar em todas essas pessoas que estão passando dificuldades. Ora, a gente não precisa andar muito, né? Basta a gente sair de casa, principalmente num país como o Brasil, basta a gente sair de casa que a gente vai ver uma pessoa necessitada. Uma pessoa necessitada de comida, uma pessoa necessitada de um agasalho, uma pessoa necessitada até de um copo d'água, né? Então, como que a gente pode andar na rua e acreditar que, de alguma forma, a gente tem um privilégio ou a gente tem um merecimento que essas pessoas não têm? O que me garante que numa próxima encarnação eu não vou estar nessa condição? Que eu não vou, inclusive, até pedir para estar nessa condição para eu aprender alguma coisa, né? Então, a gente precisa começar a ponderar, né? Aonde, toda vez que se apresentar uma oportunidade de ajudar alguém, não ter o receio, né? Deus sempre vai prover para a gente o que nos é necessário. Não vai faltar o que é necessário para a gente, de maneira alguma. E se alguma prova se mostrar na nossa frente, é porque a gente precisa aprender alguma coisa. Então a gente precisa, eu acho o exemplo dessa senhora da pedra de sabão, né? Eu acho o exemplo dela fundamental para a gente entender que ela não receou, né? Ela não pensou, mas olha, eu não tenho dinheiro para comprar essa outra metade da pedra de sabão, o que vai ser de mim? Né? Ela não teve receio, ela parou, olhou e falou assim, não, então eu vou doar metade da minha pedra de sabão e amanhã a gente vê o que acontece, porque Deus está por mim, como eu estou pelo outro, né? Então a gente precisa realmente se fortificar nesse pensamento. Aí eu lembrei, eu peguei também, tem um livro chamado Evangelho do Chico Xavier, onde tem vários comentários dele quando ele fazia o Evangelho, né, no Centro Espírita lá em Uberaba, né? Eu sempre confundo Berlândia e Uberaba, mas acho que é Uberaba. Então ele diz assim: a observação é de Allan Kardec. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. E para viver deveria estar em nossas almas um sentido profundo, porque nós temos necessidade de bens da terra para viver, não para rixar uns com os outros, estabelecer diferenças, criar divisões de classes, sobretudo para criar esse mundo de angústia que às vezes nós trazemos por nossa própria culpa. Não nos educamos para viver, nos educamos para ser criaturas cada vez mais possessivas. Então, esse sentimento de posse que a gente tem muitas vezes, que a gente desenvolve ao longo da vida, né, e desenvolve ao longo de várias reencarnações, a gente precisa começar a realmente retirar ele de dentro de nós. Nós não temos posse material absolutamente de nada que nós temos aqui. E a gente vai ter completa noção disso, e já tivemos várias vezes, né, porque já reencarnamos diversas vezes,
a gente vai ter completa noção disso no desencarne, né? No momento do desencarne, a gente vai perceber, né, esse é um dos pontos, né, que a gente vê muito também nos relatos, a gente vai perceber que nós não temos posse absolutamente de nada, nem desse corpo. E o que a gente acaba levando para o outro lado é algo extremamente nocivo para nós mesmos. Então, esse sentimento, toda essa forma como o Chico falou aqui, que a gente lida com esse bens para viver, né? Aí é como se nós estivéssemos tomando realmente um veneno ao longo do tempo. Porque quando nós desencarnarmos, a gente não vai ter mais esses bens. E se a gente está tão apegado a esses bens é que nos qualificam, né? Eu sou rei, eu sou uma rainha, eu sou um dono, eu tenho títulos, eu sou dono de uma empresa, eu tenho títulos, eu tenho isso. Quando a gente desencarnar, a gente não vai ser mais nada disso. E o que vai ficar? Né? Então a gente está tomando um pequeno veneno para na hora da gente desencarnar sofrer de verdade. Né? Então a gente precisa entender o que o Chico fala aqui, que é o que é necessário para eu viver. O que é necessário para os meus filhos viverem? O que é necessário para os meus pais viverem? O que é necessário para cada um de nós vivermos? Porque se a gente for estender isso um pouco mais, nem o planeta Terra está dando conta do recado, né? A gente saiu até, inclusive, um estudo essa semana mostrando que as pessoas que vivem com muito, só vivem com muito porque tem muitas pessoas vivendo com muito pouco, né? E eles provaram isso matematicamente, quer dizer, isso, o que nós estamos querendo como sociedade, né? Como que eu posso viver com muito às custas de uma pessoa vivendo na miséria? E como que eu posso deitar a minha cabeça no travesseiro e achar isso aceitável, né? A gente tem que começar realmente a olhar nossos bens materiais e começar a se desapegar deles. Eu não estou aqui advogando, longe de mim, advogando que todo mundo se desprenda dos seus bens e viva como um eremita, né? Ou como uma pessoa vagante, né? na Terra. Não é isso. Até porque você vai trazer problema para os outros e não solução, né? Mas a gente tem que começar a solucionar esses problemas de desigualdade que estão crescendo cada vez mais, né? Essa pandemia mostrou muito os efeitos da desigualdade social. A gente precisa verdadeiramente começar a pensar em no que eu puder fazer, cortar minha pedra de sabão e doar para o outro, né? Como essa senhora fez. Aí, para terminar, eu não sei se eu tenho tempo ainda, estou meio perdida aqui no tempo, mas para terminar, eu queria deixar a frase também do Chico, que ele fala assim, ele falou, né? Mas fala também ainda, né? A única propriedade do Cristo foi a cruz. A cruz do Cristo foi a única propriedade que ele foi o único dono. Não se fala de uma casa do Cristo, de um território do Cristo, mas a cruz de Cristo é muito recordada. Então, o que Jesus fez aqui, senão? Qual foi a única propriedade dele, né? É claro que a metáfora é muito boa, né? Mas ela não deixa de ser real. Porque ele só a cruz dele foi só isso que lhe deram no final, né? A cruz e a coroa de espinhos, né? E o que foi isso, né? Foi a missão dele aqui, né? Foi os ensinamentos dele, foi a única coisa que ele tinha propriedade. A gente fala do amor de Cristo, a gente fala da caridade do Cristo, da doçura do Cristo, né? Da compreensão de Cristo. A gente realmente nunca fala, eu nunca ouvi ninguém absolutamente dizer, o Cristo tinha uma casa que era assim, assim, assim. O Cristo tinha empregados e servos que eram assim, assim, assim. O Cristo tinha vestimentas que eram assim, assim. A gente nunca ouviu falar. Então, se como o Livro dos Espíritos, né, advoga que o Cristo é o nosso único modelo, né, que é o que deve ser seguido, então a gente tem que começar a se espelhar nisso. É muito difícil? Mas a gente pode fazer de maneiras gradativas, né? Então, entender que a minha propriedade verdadeira são as minhas dificuldades, são os meus atributos que eu já conquistei, é a minha história espiritual.
né? Enquanto a minha história material, ou seja, a minha reencarnação nesse momento, ela é passageira e ela está alugada por um tempo, né? Quando eu desencarnar, fica aqui e o que continua é a minha história como espírito, né? Então, é isso. Eu espero ter esclarecido esse ponto. Vanderlei, se você quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Não, Paulo, está tudo ótimo. Não preciso comentar nada, foi muito claro. É Uhum, sempre um alerta para todos nós, né? uhum. Excelente. Então, eu vou só parar aqui. A Elizabeth fez um comentário aqui, né? Ela falou assim: ele nos deu como legado os seus exemplos, para que, através desse modelo, nos esforçamos e colocamos, né, a vontade diante da minha existência. É exatamente isso, né? A gente precisa colocar, como o Leon Denis fala, né? A gente precisa colocar a boa vontade a trabalho, né? É a boa vontade que vai guiar nosso livre-arbítrio nos ensinamentos, e principalmente nos ensinamentos de Jesus, né? Então a gente tem que exercer essa vontade, né? Então é isso. Ótimo. Muito obrigado, Ana, mais uma vez, né? Uhum. Pode acreditar, é sempre uma reflexão que todos nós devemos guardar aqui no nosso coração, para a gente ir refletindo, não em algum momento pensar exatamente, né, o que nós estamos acumulando, né, de bens, né? É Uhum. difícil, mas nós estamos aqui para aprender e tenho certeza que foi de grande ajuda essa nossa conversa de hoje. Uhum. Então vamos, né? Vamos. Após essas palavras, essas considerações, essa reflexão a que a Ana Paula nos levou a fazer, é chegado agora o momento de nós passarmos para a segunda parte da nossa live, que é também uma parte muito importante, que diz respeito ao passe coletivo. Como eu já disse, gosto de repetir, o passe é uma transfusão de energia. O passe coloca-se fluidos novos, fluidos saudáveis, e retira-se aqueles fluidos deletéricos, aqueles fluidos que não são tão bons. E a espiritualidade é quem tem uma participação maior nesse momento do passe. E eles são muito benevolentes, estão muito dispostos a nos dar essa energia. Cabe a cada um de nós estarmos receptivos, né? Que cada um de nós realmente vamos abrir os nossos corações para receber essas energias que serão passadas pela espiritualidade. Então eu peço a todos mais uma vez que fechem os olhos. Vamos nos sentindo lá no Cefif, lá sentadinho naquele salão de vibração tão gostosa, ouvindo aquela música bem baixinha, aquela música repousante, aquela música que nos auxilia a nos entrarmos na sintonia da casa. E vamos elevar os nossos pensamentos em Jesus, para podermos absorver as energias do passe coletivo que agora será dado. Pensamento em Jesus. Vamos sentindo nesses momentos essa energia que entra pelo nosso coronário, se espalha por todo o nosso corpo. Vamos sentindo uma energia, um bem-estar maravilhoso. Vamos realmente sentindo que os nossos corpos estão trocando esses fluidos, adquirindo novas energias, energias saudáveis. Vamos sentindo que essas energias se espalham por todos o nosso lar, por todas as pessoas, pelos nossos entes queridos que se encontram aí conosco.
Vamos sentindo mais uma vez esse conforto, esse bem-estar. Que assim seja. E agora, após nós termos recebido as energias desse passe, essas energias maravilhosas, vamos agora abrindo os nossos corações e deixando que a espiritualidade amiga acolha o que nós temos de melhor, que é esse nosso amor, essa nossa energia positiva que acabamos de receber, que muito recebemos, e vamos oferecendo à espiritualidade um pouco dessa energia, para que ela possa envolver nessa energia todo o nosso planeta Terra, cada ponto obscuro do nosso planeta possa receber essas energias. Vamos envolvendo o nosso querido Brasil, vamos envolvendo os nossos governantes para que governem com mais amor, com mais caridade, com mais benevolência. Vamos também emitindo essa vibração de amor àquelas casas socorristas e hospitais na espiritualidade que estão nesses momentos recebendo os nossos irmãos que partem para o mundo espiritual, muitas vezes em desequilíbrio, que as nossas energias possam servir como um bálsamo para esses espíritos que nesses momentos estão desencarnando. Vamos vibrando também aqui no nosso orbe, pelos hospitais, pelos asilos, presídios, albergues, orfanatos, que as nossas vibrações também possam chegar a cada um nesses locais, onde haja uma pessoa num leito, onde haja um leito de dor, que as nossas vibrações também aí possam chegar. Vamos vibrar agora por aquela pessoa que nós sabemos estar necessitada das nossas vibrações. Vamos sentindo que as nossas vibrações atingem, pode ser no físico, pode ser na moral, pode ser em qualquer necessidade que ela possa estar sentindo. Vibremos também pelas nossas necessidades, pelas nossas dificuldades. Vamos pedindo que nós possamos ter muita força, muita coragem para poder enfrentar essas provas, essas expiações que nós mesmos escolhemos, que embora tenhamos esquecido, sabemos que farão parte desta nossa caminhada e que nós temos que vencê-las. E por fim, vamos vibrando lá pelo Cefife, pela Irmã Francisca, vamos vibrando pelaquela casa maravilhosa, por todos os amigos espirituais que lá se encontram. Vamos deixando lá uma energia de muito amor para que abasteça aquele local, que distribui tanta ajuda e tanto auxílio para todos nós que lá nos chegamos. E agora vamos agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai, pela oportunidade desta encarnação, agradecer a Jesus, nosso Mestre, e agradecer a toda a espiritualidade amiga, esses abnegados amigos que sempre estão nos auxiliando, nossos mentores, as equipes lá da Irmã Francisca, que nós possamos ter uma semana de bastante paz, bastante saúde, de bastante amor, e que nós realmente possamos entender e procurar buscar o que nós estamos amontoando como tesouros, porque nós não sabemos nem a hora, nem o momento que nós deixaremos esta carcaça, este corpo material aqui no nosso orbe. O que nós estaremos levando conosco? Que nós possamos refletir sobre isso. E que Jesus e que toda a espiritualidade amiga possa permanecer conosco em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queria só mais alguns recadinhos antes de encerrar a nossa live. Lembrando a todos, das famílias que nós continuamos auxiliando, e ainda em número maior, durante essa pandemia,
que nós não podemos lá mais levar lá as nossas doações, então que nós possamos, aqueles que desejam e que podem, que possam fazer essa doação em espécie através das nossas contas, a conta do Cefif, que vocês encontram tanto no Facebook como no YouTube, e porque nós continuamos normalmente as nossas assistências sociais da casa. Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado, Ana Paula, muito obrigado a todos pela companhia e que nós possamos ter uma semana de bastante paz. Boa noite a todos.